Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos fazer a calçada, guia e rua. Então, seguinte, vamos fazer a calçada, né, ou passeio, em alguns lugares falam passeio, a guia e meio fio, que é aquela parte, e a rua, tá? Se a gente colocar aqui na internet aqui, ó, vamos colocar aqui. A gente vai ver a seguinte situação, tá? Vamos pegar aqui uma aqui. Então, aqui a gente consegue ver, ó, nessa foto aqui, ó. Então, aqui a gente já tem a rua, aqui a gente tem o meio-fio, e aqui a gente tem a guia e aqui o passeio ou a calçada, né? Cada lugar, cada região fala de uma forma, tá? Então, a gente tem esses 4 elementos aqui e compõem essa parte da rua, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou ensinar uma forma muito mais fácil para você fazer essa parte. Por quê? Você tem várias formas para fazer e tal. Nesse caso a rua é reta, ela não tem curva, então essa forma que eu vou ensinar para vocês é só para rua praticamente reta ou inclinada. Ela não pode ter curva, tá? Senão ela dá um erro. Vamos lá. Eu vou primeiro aqui selecionar um plane qualquer. Aqui, né? Plane, vou criar um plane aqui, vamos colocar um plane de uns 30 metros, vou colocar aqui 50 metros, 55 metros por, colocar aqui de largura uns efeito de uso, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu posso já tirar essa parte aqui, essas linhas aqui, deixar tudo mesmo, para ela ficar sem nenhuma linha no meio. Posso vir aqui, selecionar a minha casa e vou fazer o seguinte, vou agrupar ela e já vou centralizar. Por que eu vou centralizar? Eu já explico por quê. Tirar essa parte aqui. Eu vou vir aqui 0, 0. O Z não, tá? Aqui o que eu vou fazer? Vou só zerar nesse plane o eixo X, tá? E aqui eu só venho aqui, vamos só colocar no lugar certo aqui e zerar o eixo X de novo, certo? Então aqui eu já tenho um plane aqui. O que eu vou fazer nesse plane? Uma calçada padrão ela tem entre 1,5 m e 2 metros de largura, tá? Nesse caso eu vou fazer com 2 metros de largura. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse plane, vou dar um convert e vou converter em edit poly. Vou selecionar essa parte aqui e vou fazer da seguinte forma. Vou fazer um slice plane, virar em 90 graus para ficar no eixo vertical. Ativar o snap e colocar nesse vértice aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vou nesse vértice aqui, eu vou colocar menos 2 metros, tá? Que é o que a gente vai fazer a calçada. Estou aqui e faço isso e dou um slice, tá? O que eu vou fazer agora? Já vou selecionar essa parte aqui e já vou dar um detach, tá? Vou detachar ela daqui, que eu vou criar um outro plane separado. Então eu tenho esse plane que é onde vai ficar a calçada e tenho esse plane onde vai ficar a rua, tá? O que eu vou fazer aqui? Uma guia ela tem em média de 15 centímetros de altura, tá? Então eu vou vir aqui no eixo, selecionar ele, vir aqui na vista frontal e vou aqui no Y fazer menos 15, tá? Com esse daqui ativado. Se esse daqui não tiver ativado, eu vou deixar aqui no Z menos 15. Certo? Tanto faz. Aí nesse caso, tanto faz. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha calçada e dar um shell nele para baixo de 15 centímetros. Então eu venho aqui e já vou ter esse detalhamento aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou converter de novo em edit poly. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o rebaixo da guia. Vou colocar aqui, vamos ver aqui. Rebaixo. Deixa eu dar um print aqui, vai ficar mais fácil para vocês verem. Eu vou vir aqui, ó, se eu colocar aqui no portão e vir aqui, eu vejo que esse ponto aqui tá alinhado lá naquela ponta lá, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Tem esse alinhamento aqui, tá? E eu tenho esse alinhamento aqui também, ó, tá vendo? E aqui, nesse caso aqui, ele fez um pequeno diferente aqui, ó, diferença bem aqui, ó. Então eu tenho essas informações. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aqui a gente tem aonde vai entrar o carro, tá? Então aqui com o edit poly aqui, eu vou vir aqui slice plane, vou colocar em vertical de novo, tá?
Vou virar aqui em 90 graus por enquanto. E vou ver aqui, ó. Lembra que sempre tem uma linha aqui que vai praticamente reto. Então eu tenho essa linha que vai praticamente reto. Então essa linha vai vir aqui e eu dou um slice aqui. Venho com essa linha pra cá e dou um slice aqui. Tá? Eu tenho essas duas linhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou rotacionar. Então eu vou apertar o E e rotacionar 15 graus. Então vamos rotacionar 5, 10. Deixa eu ver, 15 vai ser muito. 15 vai ser muito. Vamos colocar 10 graus. Dou um slice plane. Faço pro outro lado 10 graus. Só que aqui eu vou jogar esse pra cá. E vou dar um slice plane. Certo? Então aqui eu já tenho essa parte aqui pra gente fazer esse rebaixo, tá? Nesse caso, se eu quiser fazer esse integral, eu vou ensinar como faz o integral, tá? Justamente para você já saber como você faz. O que eu vou fazer aqui? A minha guia, ela tem 2 metros de largura. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse pequeno espaço de rampa de 70 centímetros aqui, e vou jogar esse para negativo do Y. Então eu vou colocar aqui. Se eu vou querer lá 70, a minha guia tem a minha calçada tem 2 metros, então 2 menos 70 dá 1,30. Então eu venho aqui menos 1,30, tá? O que eu faço aqui? Eu venho aqui, seleciono essas 3 faces aqui que foram criadas aqui e dou um extrude de 1,30, tá? Essa é uma maneira de fazer, tá? Então aqui eu já tenho a minha calçada já fazendo esse rebaixo. Só que aqui, o que eu vou ver aqui? Aqui, ó, a gente tem um pequeno degrauzinho, ela não é faceada com a rua. Então aqui vamos considerar aqui que essa parte aqui do rebaixo, ela vai ficar. Vamos selecionar essa linha aqui, tá? Vem aqui, selecionar Edge, selecionar essa linha aqui. Então vamos colocar que essa linha aqui, ela tem que estar 5 centímetros mais alto que a rua, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, posso vir na vista frontal, que aí eu mexo no eixo Y. Se eu estiver na perspectiva, eu vou mexer no eixo Z, tá vendo? Então vamos ver aqui na vista frontal. Vamos mexer no eixo Y. Então se a guia ela tem 15, eu preciso que ela fique com 5 centímetros de altura. Eu tenho que considerar que aqui eu vou rebaixar 10 centímetros. Tá vendo? Então aqui eu já tenho rebaixo da guia. O que eu vou fazer agora? Posso fazer ou as guias ou o meio fio. Nesse caso, meio fio aqui nessa foto não tá muito legal. Dá pra ver mais ou menos aqui, ó. A gente tem umas plaquinhas de concreto aqui. Só que geralmente ela é maior. Geralmente ela tem mais ou menos uns 50 centímetros. Tá vendo? A gente consegue ver que aqui é feito um reforço de concreto aqui, né? Essa parte que geralmente eu chamo de meio fio. Não sei como chama na sua cidade, no seu estado. No meu caso eu chamo aqui de meio fio. O que eu faço aqui? Eu vou selecionar o asfalto, o plane que eu deixei pro asfalto, tá? E vou fazer o seguinte. Geralmente aquele espaço ele tem de 50 a 60 centímetros, tá? Só que o que acontece? Aqui eu tenho a guia. E a guia ela vai vir 15 centímetros para frente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar e selecionar aqui. Vir aqui em Slice Plane de novo. Rotacionar aqui em 90 graus. Selecionar essa pontinha aqui. Tá? Então esse eu tenho 15. E depois eu tenho mais 50. Então eu vou ter 65 centímetros. Então eu vou vir aqui e dou menos 65 centímetros. Certo? O que eu faço nesse caso? Eu dou um slice. Nesse caso aqui, eu vou fazer assim. Eu vou selecionar essa daqui, onde vai ficar o meio fio. E vou detachar ela. Só que eu vou detachar ela como clone, tá? Então ela vai criar um novo objeto sem excluir aquele ali. Eu continuo nesse objeto, aquela guia. E eu tenho um objeto em cima dela, tá vendo? O que eu vou fazer nesse objeto? No outro vídeo eu mostrei o plugin chamado Floor Generator. Esse Floor Generator ele é gratuito para o que a gente vai fazer aqui. Vem aqui e dá um Floor Generator, tá? Esse Floor Generator eu posso zerar essa Minimum Offset. Aqui em cima eu vou trabalhar com a medida dele. Geralmente eu uso em média de 2,5 a 3 metros, tá? Geralmente, às vezes na rua a gente vê que tem uma pequena variação de tamanho entre um e outro. O que eu faço aqui? Eu deixo aqui como 3.
clico nesse botãozinho aqui e deixo aqui como 2,80, por exemplo. Então eu vou ter medidas entre 3 e 2,80 aqui, certo? E aqui na espessura dele eu deixo com 1,5 cm, tá? 1,5 cm. Aqui no bevel eu posso deixar esse bevel, mas eu prefiro zerar, tá? Eu zero esse bevel aqui. Eu já explico por quê. Aqui, entre o espaçamento de uma para outra, geralmente eu deixo em média de 1 cm, tá? Então vai ficar um espaçamento um pouquinho maior, tá? E aqui eu já tenho já o meio fio. O que eu vou fazer agora? Nesse meio fio, eu vou dar um Edit Poly, vou clicar em vértice, selecionar todas as vértices, Ctrl A, selecionando todas as vértices, e vou dar um Weld, porque o plugin ele sempre dá um problema, tá? E dou um Weld. Depois que eu dou um Weld, eu posso desselecionar as vértices e dar um chamfer. Esse chamfer eu vou deixar com 1 cm mesmo, ficar assim. Só que aqui eu vou colocar, vou deixar assim mesmo, com 1 vai ficar melhor, tá? Então eu já tenho já um meio fio aqui. Agora eu vou fazer a guia. Como que eu faço a guia? Eu seleciono todas essas faces. Nessas faces aqui, eu vou vir aqui, ó, embaixo, dar um detect como clone de novo. Tá? Não pode esquecer que você tem que deixar esse clone, senão depois fica um vão branco ali no meio, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar essa parte aqui e vou fazer da seguinte forma. Vou vir aqui, dar um Floor Generator. Ó, tá vendo? A gente já começa a ter uma guia aparecendo. A guia ela tem 15 por 15 aparecendo, né? O resto é enterrado dentro daquela parte lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e dar um extrude de 15 centímetros, certo? E aqui geralmente eu trabalho com 1,5 m a guia. E aqui eu trabalho com 1,30 m, para ter essa pequena diferença. Só que 1,5 m, deixa eu ver. 1,5 m e 1,30 m, tá? Então aqui eu trabalho com 1,5 m e 1,30 m, tá vendo? Então ela já vai ter essa divisão com uma pequena diferença entre tamanhos delas, tá? O que eu faço agora? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou clicar aqui nela. Só que aqui eu aumento para essa distância ficar entre uma e outra de 2 centímetros. O que eu faço agora? Eu venho aqui e clico em Edit Poly, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar todas as vértices. Se a gente olhar aqui nas vértices, você vai ver que vai diminuir bastante essas vértices. Tem 492. Vou selecionar todas as vértices, dá um Weld. Tá vendo? Caiu para 328, que ela fechou muitas vértices, fica perdida quando você dá um Floor Generator. Ele tem esse pequeno problema, o Floor Generator. Depois eu venho aqui e dou um chamfer. Só que esse chamfer eu vou dar um pouquinho maior do que eu dei no meio fio. Vou colocar aqui 2 centímetros, tá? E aqui eu vou deixar com 2, tá? E aqui eu já tenho a calçada, a guia e o meio fio. Então aqui eu já tenho o asfalto, o meio fio, a guia, a calçada e a casa. Aqui eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui. Toda essa parte de fora pronto, tá? Nesse caso aqui eu posso fazer aqui um plane de cada lado aqui, para depois colocar uns vizinhos aqui nessa casa, para a gente fazer a renderização. Não sei se eu vou fazer a renderização dessa casa, mas aqui você já tem uma boa noção. Vou colocar aqui uma câmera aqui só para a gente já vendo como tá ficando. Tá vendo? Então aqui a gente já tem feito de uma forma muito boa e fácil. Se eu precisar alterar qualquer coisa nessa calçada, eu consigo alterar mais fácil agora, certinho? Então aqui a gente finalizou nesse vídeo essa parte dessa modelagem da parte de externa, né? Então a gente finalizou aqui nessa parte externa a calçada, a guia, o meio fio e o asfalto, tá? Então no próximo vídeo a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a fachada, tá? Certinho? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se gostou, deixa um like e compartilha com seus amigos. Certinho? Muito obrigado, falou e até mais.